Ô, Nildo, mas aí eu vou te perguntar o seguinte: esse pessoal aí que se reivindica como revolucionário, alguns inclusive dirigentes do seu partido, falam o seguinte: não, mas isso daí é um absurdo, pessoas que estão tentando traçar uma suposta equivalência, uma equidistância entre uma vitória de Trump ou uma vitória de Biden, porque é inegável que, se caso Trump seja defenestrado em janeiro próximo, haverá um isolamento internacional de Bolsonaro e será relevantíssimo para o sucesso da nossa luta aqui. Ao que você, como você responde a essas pessoas, Nildorix? Porque essas pessoas, assim, pelo menos nominalmente, são marxistas, deveriam fazer análise estrutural. O Bolsonaro, o fenômeno do bolsonarismo que levou os generais ao poder, né, milhares e milhares de generais, de oficiais da ativa e da nativa e da ativa. Lá no estado, esse pessoal, as reformas legislativas que eles estão fazendo, por decreto, por iniciativas como as diversas pernas do Patriot Act Tabajara, que a gente vem denunciando aqui, o evangelistão do pó, a Pax, isso é estrutural, né? Tudo isso daí. Como que esse pessoal é ingênuo e pensa que é a figura do Bolsonaro o problema, que tirando ela, o bolsonarismo, primeiramente, na base protofascista, protofascistizada, melhor dizendo, da sociedade, deixa de existir ou se enfraquece muito e tal, e mesmo assim, vamos supor que nominalmente troque em 2022. Ou, bom, aí esse pessoal vai ver alguma diferença, se trocar pelo Haddad com o Ciro Gomes com Flávio Dino, ou o que quer que seja, mas vamos supor, pior ainda, como ficou desenhado essa semana, troque por Luciano Huck com Sérgio Moro. Há uma diferença muito grande estruturalmente, Nildorix. O problema é a família Bolsonaro, se livrando do Bolsonaro, quem assume é 2010, a gente volta a 2010, Nildorix. Olha, Romulo, tu está colocando uma questão muito importante que eu tenho, é muito oportuno, te agradeço que tu tenha mencionado isso. É uma ideia ingênua de que a vitória de Luiz Arce na Bolívia ajuda a esquerda brasileira. Como? Só se nós estivéssemos aqui com uma consciência latino-americana tão arraigada e profunda que entrasse na alma das massas. Mas a absoluta maioria do nosso povo não sabe o que acontece na Bolívia, não sabe quem é Luiz Arce, não sabe quem é Yanes, não sabe quem é Evo Morales. Eu ontem assisti, na fronteira, o discurso de Evo Morales. Ele não aprendeu nada com a sua renúncia. Ele não aprendeu nada com a crise boliviana. Ele segue falando em continuidade do processo. Como é? Olha, tem uma premissa aí, Romos, que é muito importante que você tenha tocado nesse assunto. Quero esclarecer a minha posição sobre isso. A ideia segundo a qual Bolsonaro estava torcendo por Trump terá algum problema com Biden é ignorar a natureza do imperialismo estadunidense e, sobretudo, a natureza de Bolsonaro. Bolsonaro é um servil, não a Trump ou a Biden. Bolsonaro é um servil aos Estados Unidos. É um sujeito que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Ele não tem um alinhamento automático com Trump. Ele tem um alinhamento automático com os Estados Unidos. E Paulo Guedes ontem mesmo já disse. Eu estava lá no aeroporto de São Paulo, vindo para cá, vi uma manchete. Vamos trabalhar perfeitamente bem com todos. Paulo Guedes e Bolsonaro? Não tenha dúvida nenhuma, o Expresso Nauta. O que Bolsonaro vai fazer? Vai atuar na linha com os interesses estratégicos dos Estados Unidos. Trump é um artigo de consumo interno aqui para os analistas que levam a sério aquilo que o Bolsonaro diz. Observe o que o Bolsonaro faz. Parem de se indignar com as declarações estapafúrdias de Bolsonaro, porque elas não refletem a coesão burguesa que o dirige. E ele, enquanto fica iludindo com declarações, vai passando a manada daquilo que é fundamental, como disse aquele miserável ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro. Mas, o Nildo, vai além disso, porque eles são um governo, eles são um consórcio de governo bivolt. Você tem, por um tempo, a um lado, o clã Bolsonaro, que tem uma relação direta com o esquema Olavo de Carvalho, dos aloprados, né? E, através disso, com Steve Bannon, o trumpismo. Mas você tem a outra chave, então vamos dizer, esse é o 220, você tem o 110, que é o staff militar, a junta militar, representada na pessoa física que está na vice-presidência e na pessoa física que está na chefia do GSI, respectivamente, general 4 estrelas Hamilton Mourão, general 4 estrelas Augusto Heleno, cuja relação de décadas
é com o Southcom, Comando Sul dos Estados Unidos, do Exército, com o pessoal lá, as esposas são amigas, frequenta, tem casa em Miami, não estou dizendo esses dois necessariamente, mas alguns generais que foram, e oficiais que foram pro Haiti, no fim de semana pegavam um voozinho, iam para os seus condos em Miami e tal. É uma relação antiquíssima e que algumas vezes entra em contradição, não necessariamente o Pentágono, aliás, não necessariamente, não, muitas vezes, o Deep State, a fração Deep State Pentágono entrou em choque com o Donald Trump. Então, é óbvio que há contradições no imperialismo e eles já são devoltos. Não deu aqui com o Bolsonaro o esquema Trump via Olavo de Carvalho, Steve Bannon. Tem aqui o esquema Hamilton Mourão. Você já viu o Hamilton Mourão falando inglês? Excelente, excelente. Hamilton Mourão, Southcom diretamente. Então, supor que tirando o Bolsonaro perde essa interlocução da atual junta governativa com o imperialismo é ingenuidade se esse pessoal não fosse malicioso, Nidorix. Estou de acordo contigo. Veja, essa coisa de relação pessoal que você lembra adequadamente aqui, Ron, vamos lá. O Lula, quando na presidência da República, recebeu aqui no Brasil nada mais, nada menos do que George Bush, um homem que fez atrocidades no mundo e cometeu crimes de guerra, crimes de lesa humanidade. A invasão no Iraque é uma demonstração cabal das atrocidades dele, da Terceira Via Britânica, contra um povo da periferia capitalista. Lula chamou Bush de companheiro, busque aí, e fez uma aliança, levou o Bush para dentro da Petrobras para exibir o pré-sal e uma discussão sobre o pré-sal. O companheiro Bush, companheiro Bush. Companheiro Bush. Depois, Lula teve uma química com Barack Obama, que disse, that's the guy. Esse é o cara mais popular do mundo. Cardoso tinha uma química especial, sabe com quem? Com William Clinton. O Nildo, vai além. Teve essa questão de Barack Obama conseguir captar pela vaidade essa questão, mas o Lula, numa coletiva, na sequência, minutos depois dessa colocação, ele fala o seguinte, o Obama, textualmente, eu não vou esquecer, vi ao vivo e desafio aí alguém a achar as aspas e ver se não foi exatamente o que eu estou falando aqui. Ele falou, o Obama é gente como a gente. Você vê o Obama na Bahia, no Pelourinho, é um baiano. Você vê o Obama no Morro do Rio, é um sambista carioca. Então, o Obama era gente como a gente chefiando a máquina imperial, Nidorix. Mas veja, nessa declaração, o Lula não estava falando com o Obama e com o establishment lá. Ele estava falando com o nosso povo aqui. Isso. É uma safadeza, é uma vulgaridade, porque vendo gato por lebre. É isso que eu não aguento nesses políticos medíocres que estão aí. E quem encabela a fila dos medíocres é o Lula. Mas está uma fila enorme. Então, veja, o Lula tinha esse relacionamento químico perfeito. A Dilma não tinha relacionamento químico com ninguém, nem com o Lula, nem com ninguém. Mas ela cometeu atrocidades, né? Na Petrobras, na lei antiterrorista, tem uma quantidade na entrega do pré-sal os Estados Unidos. E o protofascista aqui, o Bolsonaro, ele tem uma relação quimicamente pura com o Trump. E terá uma relação quimicamente pura com o Biden. Esse sujeito é um cachorro dos Estados Unidos. É um office boy dos Estados Unidos, um homem que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Um entreguista completo terá alguma insatisfação em ser recebido na Casa Branca, vai ser um dos primeiros que vai querer estar lá. E não vai ter conversa nenhuma. Então, as pessoas têm que parar com essa ideia de que a política é simbólico. Não tem. A política tem simbolismo, alguma que outra coisinha. Mas a política é verdade. A política é correlação de forças. A política é poder econômico, poder militar, poder de mobilização do povo e poder da cultura. Se nós não temos isso como força, seremos raquíticos no cenário internacional. Cardoso, Lula, Dilma, vou poupar o verbo sobre Michel Temer, e o protofascista Bolsonaro foram todos submetidos ao sistema político estadunidense. Nenhum levantou a bandeira do anti-imperialismo. Agora, que eles não o façam, eu entendo. Que a suposta esquerda, dentro dos nossos partidos, não o façam, é aí que reside o problema. E mais ainda aqueles que se reivindicam marxistas. Um marxista na América Latina tem que ter clareza do seu anti-imperialismo. Absoluta.
e não ter nenhuma vacilação. Então, eu queria dizer aqui para o Expresso Nauta, quando eu teço críticas, quer dizer, a derrota de Trump contribui em alguma coisa aqui para a luta política no Brasil? Duas moléculas. A vitória de Luiz Arce na Bolívia contribui para a elevação da consciência brasileira sobre os problemas latino-americanos? Uma molécula. Eu quero repetir aqui, assista você, Expresso Nauta, e depois pode discordar da minha posição. Semana que vem nós vamos estar aqui conversando sobre o resultado das eleições. E nós vamos ver o seguinte, que passadas as eleições, os três poderes, o Supremo, o covil de ladrões com Maia e Alacombre, com o presidente da República e o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o próprio fascista Bolsonaro, com toda a mídia, vão estar em uníssono na defesa de um ajuste fiscal severo, cuja expressão mais acabada é uma guerra contra o povo, uma guerra de classes, que vai afetar o nível de renda, o salário, o emprego, etc. A Nancy Pelosi disse agora lá, Roma, sabe qual foi o primeiro pronunciamento da Nancy Pelosi quando ela, depois de o Biden se autoproclamar como presidente eleito? Ela disse, olha, nós temos aqui 3 prioridades, emprego, emprego e emprego. Ela é uma keynesiana. Aqui no Brasil, o debate começa incrivelmente, é um desastre. Começa com Bolsa Família. Olha, lá nos Estados Unidos, a matriz, um keynesiano sabe que tem que dar emprego, com carteira assinada, com todas as questões que envolvem o trabalho nos Estados Unidos, ainda que com baixo nível de sindicalização, etc. Eles estão diante de dramas estruturais. A Bolsa e a situação brasileira pendurada tudo por alfinete.